Você está planejando gastar mais nos próximos meses? Bem-vindo ao clube. Os brasileiros não pensavam em gastar tanto desde abril de 2015. Eu acho que a gente tem que pensar muito no que mudou, né? O que mudou de 2015 para cá e porque é esse exato momento que acaba coincidindo com a redução da taxa de juros do Banco Central. Justamente a redução da taxa de juros que faz a gente ter essa ideia, né, de que tudo vai melhorar, tudo vai ficar mais tranquilo. E a inflação, né? Acho que o brasileiro não acompanha tanto os juros, mas acompanha muito a inflação. E a gente está acostumado à inflação astronômica. Então, quando a inflação começa a desaquecer um pouquinho, você fala, putz, então já dá para eu começar a planejar, comprar um carro, comprar uma geladeira, fazer uma compra maior, que são essas compras planejadas e não são de impulso. Só que se a gente parar para ver os dados, é muito interessante que hoje a gente está com uma inflação acumulada de 12 meses de 3,99%. Em abril de 2015, quando era o nosso último recorde de intenção de compras, esse número estava em 8,17%. A gente estava com uma inflação mais do que o dobro de agora. E lá em abril de 2015 também, a gente estava com uma Selic de 12,75% ao ano, que é menor do que a nossa atual, mas ela estava em ascendência, ela estava aumentando enquanto a nossa começa a cair. Então o que a gente tinha ali ainda era uma onda de otimismo muito baseada no início do processo de impeachment da Dilma, que começava a caminhar ali na Câmara, né, no Congresso. Só que você vê as projeções, é engraçado, mas é trágico. Mas é engraçado você ver em relação ao que o mercado previa em abril de 2015, né, o Boletim Focus, e como é que realmente terminou o ano. A expectativa do mercado é que a inflação, né, o IPCA, terminasse o ano em 8,2%, lá em 2015. Terminou em 10,67%. A meta da Selic esperada era 13,25, acabou em 14,25. E o dólar esperavam que terminasse em 3,25, R$ 3,25, terminou em 3,90, em meio ao processo de impeachment que foi ganhando corpo. Então, esse otimismo que ainda tinha ali em abril, no fim do ano, minguou bastante com a realidade. Então, a gente teve um sentimento negativo, que ele veio da pandemia, né, nesse susto. Aí, voltando da pandemia, tem a guerra da Ucrânia, que pressiona petróleo, pressiona gasolina. Você vê que esse momento é mais positivo agora, já que está tudo meio que dando uma acalmada, assim, a gente já tem menos consequências de tudo isso no nosso dia a dia? A gente teve um boom inflacionário, né, da pandemia e uma mudança de governo quando esse boom começou a arrefecer. Então, são coisas que costumam travar a vontade de comprar mais, né? A vontade de fazer um plano de gastar mais, além da falta de dinheiro. E aí, tem outro dado que é da mesma CNC que mostra o endividamento das famílias, e um ponto muito interessante que eu encontrei nessa última pesquisa deles é que as famílias sem condição de pagar as dívidas contraídas até agora chegaram a 12,5%. E esse é o pico histórico. Eles não divulgam isso na pesquisa, eu tive que ir lá falar com eles, encontrar o pessoal, para descobrir que efetivamente esse é o maior dado da história. Nunca tiveram tantas famílias que se viram sem condição de pagar as dívidas que elas contraíram. Mas ainda assim, elas estão com a maior vontade de comprar dos últimos 8 anos. É interessante a gente ver que agora está acontecendo o desenrola e já são mais de 10 bilhões de dívidas, né, renegociadas, de acordo com os dados da FEBRABAN. Então, mesmo com esses programas do governo, ainda existem uma quantidade recorde de pessoas que elas não têm condição de pagar as dívidas, mesmo com vários programas de negociação. E fica muito claro que o governo está de olho nessa turma. Ele quer aumentar o gasto das pessoas físicas, né, que a gente fala. O governo do PT, ele, tradicionalmente, é um governo de injeção de dinheiro na economia. Tradicional, e isso até que entrava muito na briga ali do Paulo Guedes contra o Haddad quando você botava na campanha eleitoral. Esses dias eu encontrei diversos profissionais do mercado financeiro e eles apontam uma questão muito importante que é em relação ao arcabouço fiscal, que ele não tem aquela questão do crime de responsabilidade se ele não for cumprido. Lembra do teto? O teto, se descumprir o teto, é crime de responsabilidade, levou ao impeachment da Dilma, que começou lá em 2015, inclusive.
Mas se você levar aqui que esse, né, o arcabouço, esse substituto do teto, não prevê crime de responsabilidade, ou seja, o governo pode injetar mais dinheiro sem ter uma grande punição, exceto o orçamento do ano seguinte. Tem algumas punições, mas nada tão pesado que possa tirar um mandato. Assim, a gente está com a previsão de ter mais injeção financeira, e isso é bom para quem, Maju? Aí vem o X da questão. Para quem é varejo, né? A gente vai falar de varejo. Nos Estados Unidos o varejo cresceu, né? A expectativa de consumo e o consumo do varejo cresceu, mas isso não tá para ficar. A expectativa é que vai se esfriar, não vai cair, se acabar e gerar pânico, mas a expectativa é que sim se esfrie. Então você tem o medo das economias europeias, Estados Unidos principalmente, de ter uma recessão. A gente vê esse medo aqui já está afastado, né? Recessão a gente provavelmente não pega mais. Felizmente, a cartilha ali seguida levou a gente a chegar agora numa redução da taxa de juros, uma redução da Selic, né? E é interessante ver que quando reduz a Selic, quando corta a Selic, as pessoas costumam comprar o quê? Coisas que você prolonga o pagamento. Então, geladeira, carro, casa, né? Mercado imobiliário costuma se aquecer com isso. E essas geladeiras, esses carros, o fogão, eles têm um ticket maior. Então, eles têm a margem maior também para quem está vendendo. Ou seja, você vai nas Casas Bahia, você vai na Magazine Luiza, se você comprar uma camiseta, a margem que você deixa ali é muito pequena. Mas se você comprar um fogão, você deixa um pedaço maior. E, além disso, o crédito que elas têm fica mais barato, né? Conseguir crédito no mercado. Aí eu peguei aqui, né, um índice que eu acho muito interessante de olhar de vez em quando, que são os índices setoriais da Bolsa. E eu peguei o ICOM, que é o índice de consumo. Ele está aqui ano a ano, vai aparecer no videozinho, no gráfico maior. Para quem está vendo a gente no YouTube. Sigam no YouTube, inclusive. E no gráfico é muito bom ver que o ICOM, que reúne as indústrias de consumo, né, tanto Ambev, Magalu, todo mundo, esse ano ele subiu muito menos que o Ibovespa. O Ibovespa, que vai aparecer aqui embaixo, está bem mais larguinho, digamos, o candle aqui, né? Está bem mais alto, porque esse ano o Ibovespa subiu 8%, enquanto o ICOM subiu 1,4%. É quase nada perto da escalada que o Ibovespa deu. E, tradicionalmente, o ICOM sobe mais que o Ibovespa. A gente é um país acostumado ao varejo, ao consumo. O consumo gira muito a economia brasileira. Então, eu fiz um levantamento próprio aqui, nos últimos 13 anos, o Ibovespa foi melhor que o ICOM só 5 vezes. 5 de 13, vocês podem ver, quem costuma ganhar essa batalha aqui são as indústrias do varejo e do consumo. Logo, a gente tem aí aparecendo uma oportunidade de entrar em ativos que estão mais amassados, né, ainda não se recuperaram, num momento de recuperação. Isso não é uma recomendação de compra, isso não é uma recomendação de investimento, mas é um cenário muito legal de ver que normalmente o ICOM sobe mais que o Ibovespa, e esse ano o Ibovespa deu um salto de 8%, e agora as pessoas estão querendo consumir mais, justamente gerar mais dinheiro para as empresas que estão aqui no ICOM. É isso que eu ia te perguntar. As ações das varejistas fazem mais ou menos um ano que elas estão caindo muito. A gente tem o exemplo do Magalu, Americanas não conta, né? Mas a gente tem o exemplo do Magalu, que é bem chocante, assim, ele caiu bastante do último ano para cá. Eles estão nesse fundo do poço agora, e essa expectativa dos consumidores de consumirem mais, ela pode ser um pontinho de luz, ela vai ser uma força que se consolidar, né? Porque a gente tem esse resultado aí do último mês, né? Então, se esse resultado se consolidar, a gente tem uma luz no fim do túnel para as varejistas. Não dá para dizer que é o fundo do poço, isso é só o seu analista, o seu assessor, essas pessoas que cuidam do seu dinheiro especificamente que vão poder te apontar isso, mas no mercado fala-se sim que as varejistas estão apertadas demais, enquanto o mercado já andou bastante. Então tem espaço para elas correrem e que a gente está aí vendo algumas travas sendo tiradas para esse caminho ser percorrido. E a gente fala de Magalu, fala de lojas americanas, mas é interessante pensar que consumo é muita coisa. Aqui nesse índice, por exemplo, ele reúne Ambev, Camil, aquela de arroz, né?
a Gafisa e a Iven, as construtoras, Rapvida, Qualicorp de plano de saúde, locadora de veículo, né, como a Movida. Então está todo mundo aqui nesse índice. A gente é um país muito acostumado e a Bolsa tem muita empresa relacionada a esse consumo direto. Não vai ter aqui, não vai ter Petrobras, não vai ter Vale, não vai ter essas empresas que vendem para outras empresas tradicionalmente. Mas essas empresas do consumo do dia a dia estão nesse índice e por isso é interessante a gente olhar para ele além do Ibovespa. O Ibovespa é um retrato do nosso mercado, da parte que mais movimenta dinheiro do nosso mercado financeiro. Mas se você quiser olhar os setores, esses índices setoriais da Bolsa, como esse ICOM que é focado no consumo, vale muito a pena você ficar de olho de vez em quando, abrir ali no seu navegador e ver o que está acontecendo, porque às vezes dá um insight legal aqui. E eu acho que é bom frisar, né, que esse é o consumo do dia a dia, como você falou, não é o consumo de construtoras de luxo, de mercado de luxo, porque aí são outros 500. Dentro do que a gente está vivendo hoje, a gente teve o resultado da Farfetch, que não é o Pokémon. A gente teve o resultado da Farfetch, que é uma multimarcas de luxo, então ela vende itens Louis Vuitton, Prada, enfim. E ela teve um grande problema, suas ações caíram 20% no dia do balanço, porque as pessoas não estavam comprando, os fornecedores não estavam vendendo, os distribuidores não estavam comprando. Então, é bem importante separar o que é esse mercado de consumo de luxo e esse mercado do consumo do dia a dia, que é a pauta do podcast de hoje. E mercado de luxo, há um tempo atrás fui numa feira bacana aqui no interior de São Paulo, só de empresas de luxo, empresa de jatinho, empresa de bicicleta de luxo e tal. E é interessante que não é um mercado que costuma ter crise no mercado em si, porque o comprador do mercado de luxo, o varejo de luxo é uma coisa, mas o comprador do mercado de luxo, o cara que compra jatinho, que compra carro, né, como McLaren, não é o carro popular, não é o carro de rico, é uma McLaren, é o carro de riquíssimos. Esse mercado não costuma ter crise, porque essa turma, por exemplo, na pandemia, essa turma teve mais grana, né, concentrou mais riqueza do que antes da pandemia. Então não é um mercado que sofre como o varejo, como o consumo geral. Mas alguns pontos dele vão sofrer sim, porque a gente se acostumou a um tipo de consumo no luxo que não está mais no cenário de agora, né? Eu vi uma análise sobre isso que eu achei muito interessante, que era falando que você tem marcas de luxo que são a classe média alta que guarda dinheiro e compra. E você tem marcas que não é acessível a esse ponto. A marca que você guarda dinheiro e compra, se o país está tendo uma crise, se tem um problema econômico, as pessoas vão parar de guardar dinheiro e comprar e gastar em necessidades básicas. Matou. Essa é a análise perfeita. Se você não consegue guardar dinheiro e comprar, aí é inatingível. Tá isso. Sempre em paz. Jatinho não é uma coisa que você junta dinheiro para comprar. Ou você compra ou você não compra. Uma BMW talvez você consiga juntar dinheiro e comprar. Exatamente. Ela não é uma McLaren. Sim. Ela é uma BMW. É uma diferença grande e que para esse mercado faz toda a diferença quando você vai alocar seu dinheiro. Fala, putz, é um mercado de luxo que é acessível à classe média ou é um mercado de luxo que não depende do dinheiro estar circulando? Isso é muito bacana para uma próxima análise, né? Acho que hoje a gente matou o nosso assunto de hoje, que são os brasileiros com dificuldade de pagar as suas contas, né? Saldar suas dívidas, mas ainda assim planejando gastar mais. Pensar que o governo petista está com esse foco em deixar o dinheiro circulando, e circulação de dinheiro costuma ser boa para varejistas e empresas de consumo. E se você tem um carrinho na Shein, você entra nessa galera. E se você tem um carrinho da Shein, então você já sabe a sua intenção de consumo. E se você está planejando comprar uma barraca de camping ou uma cama no semestre que vem, bem-vindo ao mundo dos brasileiros. Esse foi o podcast de hoje. Siga a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram. E mande suas críticas e sugestões, por favor, que toda semana a gente está mudando um pouquinho aqui o programa para deixar ele melhor para vocês que estão assistindo. Até semana que vem.